O ser humano sempre tenta se manter na zona de conforto, onde ele está acostumado a ter controle de tudo. E se em cada inovação, tecnologia, etc., ele não querer mudar, não querer aceitar novas realidades, ele vai estar retrocedendo na evolução física e espiritual. O objetivo da vida é expandir a consciência e acessar novos níveis de realidade. Então, o objetivo da vida é a gente expandir a consciência, a gente abrir nossa mente para acessar novos níveis de realidade. Essa palavra é muito importante que você guarde e lembre sempre disso. A gente precisa expandir nossa mente, abrir nossa mente, expandir nossa consciência para que a gente possa acessar novos níveis de realidade. Então olha que interessante. Como eu falei aqui, o ser humano ele tenta se manter sempre na zona de conforto, onde ele está acostumado a ter controle de tudo. Então por isso que isso foi o que eu estava até falando no começo, né? Que o ser humano ele tenta ter o controle de tudo. A gente tenta ter o controle de tudo. E também, igual eu falei, é normal, é natural a gente ter controle de tudo, a gente não querer mudar. A gente fala, cara, eu tô legal aqui onde eu tô, tá tudo bem. E a gente tem essa mania, né? E se cada inovação da tecnologia ele não querer mudar, ele vai estar e não querer aceitar essas novas realidades, ele vai estar retrocedendo na evolução física e espiritual. A evolução física e espiritual, ela existe, não tem como a gente questionar isso e falar que não existe. Eu até vou fazer mais vídeos falando sobre isso, mas a evolução física, ela existe. Isso é comprovado pela ciência e a gente pode ver, né, que a evolução física existe. A gente pode ver que o processo de evolução do planeta Terra, com as plantas, com os animais, com os seres humanos, que a gente antes era hominídeos, os neandertais, sabe assim, a gente foi evoluindo, nosso corpo foi modificando, a gente foi evoluindo, a gente foi se modificando fisicamente. E espiritualmente, de forma da consciência, das emoções, dos pensamentos, a gente também foi evoluindo. É fácil ver isso. Na época dos homens da caverna, né, a gente não tinha muito raciocínio de pensamento lógico, a gente não pensava. E nossos sentimentos naquela época eram instintos animais, de correr, sobreviver, comer, caçar, né? E a gente acho que não ligava muito para as outras pessoas, para os outros bandos de grupos, né? Matava de uma forma fácil, matava os animais de forma fácil, enfim. Conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando mais civilizado, o ser humano foi ficando mais civilizado, a gente foi criando um sentimento mais refinado, né? Em vez de ser só instintos, a gente começou a ter sentimentos mais de amor, de sentimentos pelas pessoas, de empatia, de ver outra pessoa e não querer fazer mal, porque é semelhante a gente. A gente foi tendo pensamentos mais lógicos de, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, então vou começar a plantar para não precisar ficar sendo nômade, vou plantar, vou criar minha horta aqui. Aí surgiu a agricultura, então a gente foi tendo pensamentos lógicos. Hoje, por exemplo, a gente tem um pensamento tão evoluído a ponto de criar tecnologia, computadores, a ponto de criar robôs. Então, eu mostrei para você aqui, eu comprovei para você que a evolução física e espiritual ela existe. A física no sentido de nossa biologia, nosso corpo físico. E a espiritual é nossos sentimentos, que foi refinando, foi ficando cada vez mais refinado, nossos pensamentos foi ficando cada vez mais lógicos, cada vez mais a gente pensou de forma lógica, a gente criou coisas por pensamento. Então nossa consciência foi evoluindo, a gente foi acessando novos níveis de consciência. Se antes, na época da Idade Média e muito tempo atrás, não conseguia se ver planetas, ou achava ainda que o planeta Terra era o centro do universo, a gente, depois de criar telescópios e muito mais outras coisas para ver o planeta, ver as estrelas, a gente viu que o universo é gigantesco, existem outras galáxias igual em nossos, os planetas do sistema solar igual ao nosso. Então, a gente acessou novos níveis de realidade, novos níveis de consciência, a gente foi expandindo, né, a nossa mente, abrindo nossa mente e acessando novos níveis de consciência. E esse é o objetivo da vida, esse é o objetivo por que a gente está vivendo. Apesar de todas as coisas que a gente vive, né, que eu digo assim, a gente tem vários propósitos nessa vida, igual eu sempre falo, né? A gente tem um propósito com o nosso trabalho, de trabalhar com quem a gente ama, usar nossos talentos, a gente tem um propósito de ter nossa família, de cuidar da nossa família, de cuidar da sociedade, das pessoas, enfim. Mas a gente também tem um grande propósito que é expandir nossa consciência, que é melhorar como ser humano, expandir a consciência e acessar novos níveis de realidade, cada vez mais novos níveis de realidade, para que a gente possa crescer e se tornar um ser humano cada vez melhor, criar uma consciência cada vez mais aberta, mais exposta às outras coisas, né?